live ao vivo sobre provisão. E o nosso convidado de hoje é o pastor Gilberto Torres. Pastor Gilberto, seu vídeo está meio de lado, tem como colocar na posição vertical? Isso, assim, ó. Isso mesmo. Melhorou? Você está me ouvindo bem? Estou sim, estou te ouvindo muito bem. Ah, que ótimo! Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Ok, Eliane. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui com a Eliane e com vocês. Meu nome é Gilberto, eu sou pastor da Igreja Metodista Central aqui em Cachoeiro de Itapemirim, já no meu 8º ano como pastor desta igreja. Fui pastor em Belo Horizonte durante alguns anos também, passei por algumas igrejas lá em Belo Horizonte e hoje estou aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Só que eu sou daqui de Cachoeiro de Itapemirim, eu sou oriundo da cidade. Sou casado com Sueli, que é musicista, e tenho 2 filhos, Daniel, de 15 anos, e Isabela, de 9 anos de idade. Então é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesta noite. Ai, que bom! E como a gente estava falando, eu queria que você me dissesse quantos anos você tem de ministério. Vamos somar. Vamos somar. Como pastor titular em uma igreja, 16 anos. 16 anos de ministério. Tem bastante tempo, né? Bastante tempo. É um tempinho bom. Né? Muitas experiências. Eu queria que você me dissesse em quais cidades e estados que você já morou. Então, eu nasci aqui em Cachoeiro, vivi aqui grande parte da minha vida. Eu fui para São Paulo, morar em São Bernardo do Campo para fazer a faculdade de teologia da Igreja Metodista. Morei em São Bernardo do Campo durante 4 anos, lá estudando, me preparando para o ministério. 4 anos fazendo faculdade de teologia. E lá em São Paulo, no período em que eu estudei teologia, eu trabalhei numa igreja também durante esses 4 anos. Eu não estou somando esses 4 anos ao meu tempo de ministério. Apesar de eu ter trabalhado nessa igreja, trabalhei à frente como pastor acadêmico, se eu somar os 4 anos mais os 16, eu tenho 20 anos de ministério, vamos dizer assim, né? Mas depois de formado, 16 anos. E aí, ao me formar, eu fui pastorear em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E de Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu voltei para Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Deu uma volta, né? Deu uma volta, 360 graus. Saí daqui, rodei São Bernardo do Campo, Belo Horizonte e voltei a Cachoeiro de Itapemirim. E nesse tempo, nessas todas as suas experiências que você acumulou, compartilha conosco o que você deixou para trás. Então, o desafio do ministério pastoral, ele é muito grande. Ele é muito grande. Quando eu saí de Cachoeiro de Itapemirim para ir a São Paulo, eu deixei minha família e meus amigos para trás. Então, essa foi a parte mais difícil do ministério, deixar família e amigos. Eu e a minha esposa, né? Nós 2 saímos daqui já casados, não tínhamos filhos ainda e fomos para São Paulo. Deixamos emprego, casa própria, família, amigos, igreja de origem, né? Deixamos tudo para trás para assumir o desafio, né, do estudar para o ministério pastoral. Então, essa foi a parte assim, mais difícil, né, de deixar para trás aquilo que a gente mais amava
e toda uma estabilidade que nós tínhamos de emprego, de casa própria, né, que nós tínhamos, para ir morar numa cidade estranha, né, e conhecer pessoas novas, né? O desafio foi grandioso. E como que foi o processo de adaptação nessa nova cidade? Sair de uma cidade pequena como Cachoeiro, ir para uma metrópole como São Paulo, porque São Bernardo do Campo faz parte da grande São Paulo, né? Sair de uma cidade de 200 mil habitantes para ir para uma metrópole de 20 milhões de habitantes na época, hoje tem mais, né? 20 milhões de habitantes na época, foi um desafio grandioso, porque a cultura é completamente diferente, né? Na nossa cidade, nós tínhamos o costume de estar com os amigos, os vizinhos se conhecem, trocam ideia, conversam, se ajudam. E chegar em São Paulo e pegar uma cultura completamente diferente, em que os vizinhos não se conversam, não se conhecem, né? Então foi assim muito grande, um desafio assim muito grande de adaptação naquela grande cidade, uma cidade que não para, uma cidade que vive ligada o tempo todo, pessoas estressadas por causa do trânsito, por causa da vida corrida que é. Então foi um desafio grandioso o adaptar-se àquela cultura de cidade grande, já que nós estávamos saindo de uma cidade pequena comparada, né, claro, com aquela metrópole gigantesca, né, que é São Paulo. Você pode dizer que essa questão de adaptar-se foi um treinamento? Porque você deixou para trás seus amigos e teve que se treinar a fazer novos amigos, a ter novos vizinhos, a ter uma postura diferente, porque você tinha uma mentalidade de uma cidade pequena. Aí foi para uma metrópole e você teve que abrir mais a sua mentalidade, teve que alcançar um ambiente maior. Compartilha com a gente sobre esses treinamentos que você teve. Então, aí é um treinamento, é um treinamento contínuo, né? É um treinamento contínuo. A partir do momento que nós chegamos na faculdade de teologia, nós já tínhamos algumas pessoas lá que nós conhecíamos. Então, essas pessoas nos auxiliaram ao adaptar-se, né? E é um treinamento para a vida pastoral. O sair daqui e para um local diferente, né? Foi um treinamento para a vida pastoral, porque a partir desse momento nós passamos a viver uma vida em que nós de vez em quando vamos ter que deixar algo para trás. Toda mudança de igreja você deixa algo para trás, deixa pessoas queridas, pessoas que você ajudou a crescer em Cristo e você acaba deixando para trás. Então foi um treinamento do crescimento e amadurecimento para enfrentar os desafios, né, do ministério, né? Então, essa mudança e a própria faculdade de teologia, porque como eu fui para lá para viver integral para a faculdade, foi uma mudança que gera um treinamento contínuo, né? Um treinamento contínuo. Os 4 anos em São Paulo nos ensinaram muitas coisas sobre a questão da mudança cultural, da mudança de ambiente, da mudança de linguagem. Então, nós fomos aprendendo a nos adaptar em novos modelos de vida, que parece que não, apesar de sermos todos brasileiros, mas as culturas são completamente diferentes. O capixaba é alegre, é extrovertido. O paulista, de uma forma geral, né, claro, né, o paulista é mais mal-humorado, mais retraído. O mineiro é acolhedor, mas é desconfiado. Então, você acaba se adaptando às culturas. E essa saída para São Paulo foi, sim, um treinamento. E, desde então, a gente vive sendo treinado diante dos desafios do conhecer novas pessoas, né, e conviver com pessoas tão diferentes, né, como a gente encontra no decorrer do Ministério Pastoral. E você, dentro de todos esses treinamentos que você citou, teve um que foi muito difícil, que você falou assim, ai meu Deus, me dá tanta vontade
fazer isso, porque isso está sugando tanta minha energia. Não, não teve. Então, assim, de uma forma geral, foram todos assim muito tranquilos, né? Porque você está se colocou à disposição para viver aquela experiência, né? Então, à medida que você vai vivendo, você vai crescendo, você vai aprimorando, você vai aprendendo, vai se fortalecendo, né? Então, não teve nenhum mais difícil. Não, basicamente todos mais ou menos na mesma direção. O maior desafio é a mudança. É a mudança, né? E tem um terceiro passo que eu acho que ele assim, depois do treinamento, ele te ensina a se preparar para uma grande colheita, porque quando você deixa algo para trás, como você mesmo disse, e se dispõe, se abre para fazer aquilo que o Senhor chamou para você fazer, você sabe que Deus que tem uma colheita separada para você. E aí, eu queria que você dissesse como você tem se preparado para essa colheita que o Senhor tem para você, se você já começou a colher, se você não começou a colher. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Então, Eliane, as colheitas, e aí a gente vai colhendo. No processo, nós vamos colhendo. Eu acho que aí que está a beleza do servir a Cristo. Você colhe em todo o tempo. Você colhe vendo vidas se rendendo a Cristo. Você colhe quando você gera relacionamentos que perduram, né? Que não são relacionamentos passageiros. Eu criei relacionamentos para a vida. Eu criei relacionamentos em São Paulo, que são relacionamentos para a minha vida toda. Eu criei relacionamentos em Belo Horizonte, que são relacionamentos para a vida toda. E eu tenho criado relacionamentos aqui em Cachoeiro de Itapemirim, que são também para a vida toda. Então essa é a maior colheita. A colheita nos relacionamentos. É claro que é lindo você ver as pessoas se rendendo a Cristo, crescendo em Cristo, né, se aprimorando no servir a Cristo, a igreja se renovando. Isso tudo é muito lindo vendo acontecer. Mas o construir relacionamentos para a vida, relacionamentos que te marcam e que você deixa marcas na vida da pessoa, isso não tem preço. Há 2 anos atrás eu estive em Belo Horizonte, antes da pandemia, eu estive em Belo Horizonte e lá eu encontrei com uma jovem e ela me dizia assim: Pastor Gilberto, o senhor um dia aqui na igreja pregou a palavra, eu aceitei a Cristo naquela noite, eu aceitei a Cristo. Cristo entrou na minha vida, entrou na minha história, mudou a minha história. E hoje, pastor, eu estou me preparando para ir para São Paulo, para estudar, para me tornar uma pastora da Igreja Metodista. Então, isso são colheitas que você não tem como medir o tamanho, de você ver que grandeza é deste Deus de nos usar para tocar a vida das pessoas e depois chamar a vida dessas pessoas para o ministério. Então, isso é tremendo, né? É tremendo. Então, você vai colhendo coisas grandiosas, né? Entrou um rapaz aqui na live agora, o nome dele é Urias Bernardo. Urias Bernardo, isso é ele mesmo, né? Urias Bernardo, lá de Belo Horizonte. Lá de Belo Horizonte. Querido amigo, né? Que eu construí na caminhada, né? Na caminhada. Tem um tempo que eu não o vejo, né? Porque quando eu vou a Belo Horizonte, eu fico na casa dele. Só para você ter ideia do tamanho do relacionamento que nós construímos, né? Então, essa é a colheita. Essa é a maior colheita. A colheita da amizade, do amor que a gente gera. E são, assim, relacionamentos para a eternidade, né? E você recebeu alguma profecia da parte do Senhor
e você fez a profecia se cumprir na sua vida? A profecia foi o chamado para o ministério pastoral. Foi o chamado. Eu recebi essa profecia e essa profecia, né, eu não queria aceitar esse chamado ao ministério. Eu não queria, mas eu aceitei esse chamado e então fiz cumprir essa profecia sobre a minha vida, né? Certa vez nós estávamos num culto e ali na igreja, aqui na própria igreja Metodista Central em Cachoeiro, e um pastor que estava pregando, ele falou sobre isso com uma outra pessoa. E quando essa outra pessoa veio falar comigo, eu disse para ela, mas isso é verdade, o Senhor me chamou, eu só estou demorando para atender o chamado. Né? Então, mas acabei atendendo, né? E aí a profecia se cumpriu. E você pode dizer qual foi o motivo que estava assim, fazendo com que você atrasasse um pouquinho, demorasse a obedecer essa voz do Senhor na sua vida? Sim, o motivo é que eu não queria deixar a minha comodidade de servir na minha igreja de origem. Eu não queria deixar, eu não queria sair da minha igreja de origem, eu não queria deixar a família, eu não queria deixar o trabalho, né, que eu tinha. Eu tinha um trabalho estabelecido e eu não queria deixar esse trabalho, né? Não queria deixar, porque o trabalho para mim era ótimo do jeito que estava, né? Então não queria deixar. Eu tinha um emprego estável, a minha esposa tinha um emprego estável, nós tínhamos comprado o nosso apartamento onde nós morávamos, estava tudo estabilizado. Eu não queria, eu falei, não quero deixar toda essa estabilidade para algo instável, incerto, né? Que é ir para São Paulo sem emprego, sem onde morar. Mas aí acabei cedendo à pressão do Senhor Jesus, né? E não como resisti. Você pode compartilhar alguma experiência de provisão que aconteceu lá em São Paulo, que você diz assim, você chegou lá em São Paulo incerto? Sim. Olha, nós fomos para São Paulo sem trabalho, eu e a esposa. E nós fomos pagar aluguel. Ora, nós tínhamos a nossa casa aqui, nosso apartamento, que era nosso, nós compramos. Tínhamos emprego fixo, salário fixo, bom salário, tanto eu quanto ela. E abrimos mão de tudo para ir morar de aluguel em São Paulo, em São Bernardo do Campo. E sem trabalho, nem eu, nem ela. Então foi um desafio do Deus proverá. Deus vai prover. E Deus proveu. Nós chegamos lá, a minha esposa logo arrumou trabalho. Eu, no primeiro semestre, não arrumei, mas depois logo comecei a trabalhar já numa igreja. O pastor me convidou para estar com ele, comecei a trabalhar nessa igreja. Então Deus proveu o tempo todo o nosso sustento. É claro, a minha igreja aqui de origem também, a Igreja Metodista Central, enviava mensalmente para mim uma ajuda de custo. E juntando essa ajuda de custo, o salário que a minha esposa ganhava, o salário que eu passei a ganhar, nós começamos a construir a nossa vida lá, sendo sustentados pelo Senhor. Né? Então Deus é tremendo. O que chama, Ele não nos desampara. Amém. E, pastor Gilberto, hoje, como você identifica uma terra fértil? Então, eu penso assim, onde Deus nos coloca é terra fértil. É terra fértil. Ah, Deus me mandou para o deserto. O deserto vai ter que florescer. Porque a palavra diz que onde você pisar a planta dos seus pés, eu vou-lo tenho dado. Então, se Deus me coloca no deserto,
É para que eu possa deixar jorrar o rio de águas vivas da minha vida para transformar aquele deserto num manancial. Então, todo lugar que nós estamos é uma terra fértil. Todas as vidas com quem nós convivemos é uma terra fértil. E nós precisamos, então, semear. Apenas semear nessa terra fértil. Porque aí o Senhor, Ele vai dar, né, o crescimento nessa terra fértil. E fala para quem não está nos assistindo o que você tem semeado nessa terra. Então, a maior semente que nós podemos semear nessa terra é o amor de Cristo. Esta é a semente do semear, para nós semearmos. Precisamos semear o amor, semear o Evangelho. O Evangelho de Cristo é, sobretudo, amor. Nesse mundo tão marcado de ódio, de violência, de indiferença, de preconceitos, nós somos chamados a semear o amor. Esse é o chamado da igreja. E precisamos semeá-lo em todo lugar, porque se semearmos este amor em todo lugar, esse amor, ele vai cobrir multidões de pecados. Este amor vai gerar libertação. Este amor vai gerar cura, vai gerar salvação. Esse amor vai gerar frutos a 30, 60, a 100 por um. Então somos chamados a semear o amor de Cristo. E hoje, em que tempo você está vivendo? Eu estou no tempo... Assim, interessante, porque a gente vai crescendo em Cristo e a gente vai amadurecendo em Cristo. Então eu estou vivendo um tempo assim, muito gracioso da parte de Deus. Apesar de nós estarmos enfrentando uma pandemia com tantas dificuldades, né, que uma pandemia oferece, né, a gente perde pessoas queridas, a gente deixa de se encontrar com pessoas queridas. Eu vou destacar, tem mais de 2 anos que eu não vou a Belo Horizonte me encontrar com o Orias Bernardo, que está aqui presente na nossa live, e com a esposa dele, que está presente também, que é a Sueli, que está presente também, a esposa do Orias, que tem o mesmo nome da minha esposa. Tem mais de 2 anos que nós não nos encontramos, a gente se encontrava todo ano. Todo ano a gente estava junto, mas agora tem mais de 2 anos. Apesar de ter esse tempo difícil, Deus tem sido tão gracioso comigo, que Ele tem me dado um renovo. Então, eu estou vivendo um tempo de amadurecimento. E quando nós estamos num tempo de amadurecimento, a gente precisa compartilhar deste amadurecimento. Compartilhar daquilo que Deus fez em nós e daquilo que Deus está fazendo em nós. Então, estou vivendo um tempo de graça, e um tempo tão gracioso, que eu estou lendo muito e estou escrevendo. Né? Dentro em breve, aí, com a graça de Deus, até o ano que vem vai sair um livro. Porque todo o conteúdo que Deus tem me dado, né, da vida pastoral, dos relacionamentos e do crescimento em Deus, eu estou vivendo um tempo assim, de muito amadurecimento, de enfrentar os desafios com serenidade, com graça, com sabedoria. No início do ministério, os desafios eram muito mais difíceis de serem enfrentados. E as reações que eu tinha eram muito diferentes das que eu tenho hoje, por causa do aprendizado que o tempo nos oferece, através das experiências que nós vamos vivendo. Então, estou vivendo, se eu for colocar assim, uma expressão numa palavra, eu diria um tempo de amadurecimento, né? na caminhada com Cristo. Que beleza! Eu fico olhando você falando, né? E aquilo vai criando assim como que eu posso dizer? Mais cenas, né? Mostrando as coisas vão ficando mais claras. E eu fico muito feliz por esse tempo que você está vivendo. Porque Deus, quando você está aberto para o que Deus tem para você, você consegue entender que mesmo você não vendo uma coisa boa,
você consegue se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Né? Igual esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo que um pequeno vírus que a gente nem consegue ver, consegue matar tantas pessoas. Por um outro lado, a gente vê como que o evangelho está se expandindo, como pessoas estão ajudando outras pessoas, como as pessoas estão se unindo para orar, para suplicar ao Senhor por arrependimento. Então, a gente vê a bondade de Deus nas coisas. No mundo, não tem bondade, mas a gente vê no reino. O reino de Deus está aqui. Olha quanta bondade de Deus, né? Então, eu fico maravilhada com o nosso Deus, que Ele é tão grande, Ele é tão perfeito, né? E Ele faz todas as coisas no tempo dEle, que é o tempo certo. Ele nem adianta e Ele nem atrasa, como a gente pensa. Ele age no tempo certo. Amém, amém, verdade, verdade. Ele é gracioso demais, é um Deus maravilhoso. Né? E, pastor Gilberto, tem algumas estações aqui, né? Vou compartilhar para as pessoas. A gente vive 4 estações, a primavera, o verão, o outono e inverno. Na primavera, a gente tem um clima mais florido, é mais bonito, e eu coloquei que na primavera a gente se envolve nos projetos de Deus. No verão, que são os dias mais longos, a gente aproveita mais, então a gente continua persistindo no que Deus diz para fazer. Já no outono, que a estação assim está mudando, acontecem as mudanças, o tempo fica mais curto, a gente fica mais envolvido em outros projetos que nos projetos de Deus. Mas no inverno, o inverno às vezes é tão rigoroso, tão difícil, que a vontade que a gente tem é ficar parada, tomando chocolate quente, deitada, não fazendo nada. Então, o inverno é aquele período que a gente pensa em fazer o que Deus diz, quer fazer o que Deus diz, mas está muito desanimado. E o legal das estações é que a estação hoje é inverno, mas tem gente que está no verão. Tem gente que está na primavera. Por quê? Porque as estações, elas mudam de pessoa para pessoa. E pensando nisso, qual estação que você está vivendo? Então, eu pensando nessa dimensão da estação, e é sempre um ciclo, né? É sempre um ciclo. E nós vivemos esse ciclo na nossa vida. Constantemente nós mudamos de estação. Há períodos na vida que nós estamos no verão, há períodos na vida que nós estamos no inverno, períodos na primavera, períodos que nós estamos no outono. A vida, ela é um ciclo constante e jamais ela vai permanecer no mesmo ciclo, na mesma estação. Nós não temos como permanecer numa mesma estação, porque a vida ela é cíclica, né? Então, nós vamos girando pelas estações, como nós temos essas estações do ano, nós vamos girando também no transcorrer da vida, passando por essas estações várias vezes. Nós passamos por elas várias vezes. Eu diria que hoje, exatamente hoje, eu estou passando pela primavera. Eu estou passando pela primavera, no estado que eu estou hoje, de graça de Deus, né? Mas há um tempo atrás eu estava no inverno. Né? Tudo cinza, né? Tudo o inverno daquele clima, né? Fechado, né? Eu estava num tempo assim. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós passamos por essas estações. E o que eu tenho aprendido, Eliane, é que nós, seja qual for a estação que a gente esteja, nós precisamos entender que essa estação vai passar. Seja ela primavera, verão, inverno, outono, ela vai passar. Então nós precisamos ter a sabedoria de aproveitar a característica de cada estação e não querer
fugir destas estações, porque elas fazem parte da vida. Elas fazem parte, a nossa vida é assim, ela é cíclica. Tem dia que a gente está muito feliz, tem dia que a gente está muito triste. Tem dia que a gente está muito zen, muito calmo. Tem dia que a gente amanhece mais agitado. Tem dia que a gente está bem-humorado, mas tem dia que a gente está mais mal-humorado. Então, a vida é assim. E precisamos entender que está tudo certo. Não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta da graça, não é falta disso, falta de nada. A vida é assim. No momento quando a gente perde alguém, a gente está num momento de inverno, num momento de tristeza. Né? No momento que a gente quer se fechar no quarto, ficar sozinho. Né? É assim que é a vida. A vida é assim. Mas há aquele momento também que nasce alguém. Opa, então é um momento de alegria, né? Momento de alegria. Então hoje eu diria que eu estou na primavera. Hoje, não sei amanhã. Não sei amanhã. Aliás, amanhã pela manhã eu tenho um ofício fúnebre para fazer, né? Faleceu uma senhora que é membro da igreja há muito tempo, mas ela está acamada há muitos anos, morando em Guarapari. Ela faleceu e vai ser sepultada amanhã aqui em Cachoeira. Eu vou estar lá no momento de inverno com a família. Mesmo eu vivendo o momento de primavera, eu vou estar lá no momento de inverno com a família. No momento de tempo fechou, né? Vai estar todo mundo chorando, né? Por se despedir da pessoa amada. Mas assim é a vida, né? A vida é cíclica e precisamos aprender a esperar a estação passar, porque ela vai passar. Aproveitar o máximo dela, né? Ter sabedoria para enfrentar os momentos difíceis, porque é cíclico, né? É cíclico. Vai passar a primavera, depois da primavera vai vir as tempestades de verão, né? Raios, né? Assim é a vida. Assim é a vida. E vamos pensar nessa simbologia. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E Deus, Ele te criou, te plantou para você produzir bastante fruto. Só que eu fiz a pesquisa, mês passado realizei algumas podas na minha casa, porque eu queria que as minhas árvores frutíferas dessem frutos grandes. Estavam dando um fruto muito pequenininho, muito feio, muito pichado. E eu entendi que o sol, ele precisa entrar na copa das árvores, no meio da árvore, assim. E existe umas formas de você podar a árvore para ela produzir mais, para ela diminuir o porte. E entendendo essa simbologia, né, sobre as podas, eu queria que você compartilhasse conosco algumas podas que Deus fez ou está fazendo na sua vida. Então, Deus, ele sempre poda para poder nós darmos mais frutos. E Deus vai podar aquilo que está atrapalhando. Ele vai podar aquilo que está atrapalhando. Às vezes pode ser até um galho que esteja forte. Mas se ele estiver atrapalhando, Deus vai podar. E uma das podas que Deus mais faz, e aí isso faz na minha vida, é podar a minha vontade. É podar a minha vontade. Às vezes eu tenho vontades de fazer algumas coisas. Só que Deus não quer que eu faça. Né? Que Deus não faça. Por exemplo, um exemplo, né? Eu quero permanecer como pastor aqui na igreja até aposentar. Se Deus não quiser que eu permaneça, Ele vai podar a minha vontade. Ele vai podar a minha vontade e vai me levar para um outro lugar onde Ele quer que eu esteja. Né? E, percebe? É Deus podando, é Deus dizendo, olha, não é a sua vontade, é a minha vontade. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Não é do jeito que você imagina que tem que ser a sua vida. A sua vida tem que ser da forma como que eu quero que ela seja.
Uma das podas que Deus, das maiores podas que Deus fez na minha vida foi me enviar para o ministério pastoral. Foi a minha vontade era permanecer onde eu estava, crescendo, onde eu estava trabalhando, essa era a minha vontade. Deus podou a minha vontade. E ele disse assim para mim: eu sou o seu Senhor. Se eu sou o seu Senhor, eu mando e você obedece. Ele me podou. Ele me podou, porque eu não estava querendo, né? Não estava querendo ir, estava relutando, prorrogando, procrastinando. Ele me podou, ele me encostou na parede e falou: é a minha vontade. Se você não quer me obedecer, você não tem parte comigo. Eu não sou seu Senhor. E aí eu disse para ele: Senhor, tu és o meu Senhor. Então eu vou deixar tudo e vou seguir o Senhor. E o desafio foi grande, por quê? Porque eu já era casado. Então eu disse para minha esposa que Deus estava enviando para o ministério pastoral. E falei: você vai comigo. Ela disse: vou, se Deus confirmar no meu coração que Ele te chamou. Então ora. Ela orou e Deus confirmou no coração dela, e ela me falou: olha, Deus falou comigo que Ele te chamou e que é para eu ir com você, e eu vou. Né? A minha mãe disse para mim: eu vou orar contra, porque eu não quero que você vá. Eu não quero que você vá. Eu vou orar contra, eu vou falar com o meu Senhor, vou orar contra para você não ser aprovado nos processos. Eu falei: mãe, pode orar à vontade. O Deus que me chamou vai falar com a senhora. Passou 1, 2, 3 meses, ela me procurou e disse: meu filho, eu estava orando e Deus me visitou, né, e falou comigo que é para você ir e que eu preciso liberar você. Então, meu filho, eu estou te liberando e estou ministrando a minha bênção sobre a sua vida. Então, Deus, Ele vai... São podas que Ele vai fazendo. Por quê? Porque Ele é Senhor. E uma vez que nós decidimos nos entregar a Ele como Senhor, o Senhor dá ordem e o servo obedece. Como disse o apóstolo Paulo, ele se colocou como servo, se colocou como escravo de Cristo. Eu sou livre, mas eu me coloco como escravo de Cristo. Eu me fiz escravo de Cristo, né, por livre e espontânea vontade. Eu me fiz escravo de Cristo por livre e espontânea vontade. E agora Ele poda sempre que eu estou querendo abrir as asinhas. Aí Ele me poda. Ele diz: olha, quem manda sou eu. Como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele pode e eu obedeço, eu tenho juízo. É bonito você falar, né, sobre isso, porque depois que a gente entende que Deus tem um plano para a gente, e a gente entende que o plano de Deus é melhor, muito melhor, por mais que a gente não entenda como vai ser, o que vai acontecer, a gente fica assim, como que eu posso ficar? Fica aquele, a gente fica sem de mãos atadas, como diz, né? Não tem o que fazer, porque você entrega a sua vida a Cristo, igual você falou. Por quê? Porque Deus tem um plano para você. E você sabe que o plano que Deus tem é muito melhor que o seu. Muito melhor que o seu planejamento. E aí você aceitou aquele plano, mas aí vem aquele desejo, igual você disse, de fazer aquilo que você quer. E aí vem uma poda. E aí eu queria que você compartilhasse conosco como foi voltar para a igreja metodista, mas voltar como um pastor. Por quê? Porque quando eu estava na igreja metodista, e eu quero deixar assim registrado que foi um local que eu passei a minha infância,
passei minha adolescência, passei minha juventude. É uma igreja na qual eu tenho carinho, na qual eu tenho um amor por essa igreja que me acolheu, me aceitou como eu era, né? E em 2015, eu compartilho isso no meu livro, no meu primeiro livro que eu estou terminando, que eu saí daquela igreja debaixo da tua bênção. Porque você me abençoou, você abençoou meu esposo, e como eu vi em Deus a importância dessa bênção. Você sair de um lugar debaixo de uma bênção. Mas eu também saí de lá porque Deus falou, saia desse lugar. E eu vou te mostrar um outro lugar para você ir. Então eu saí também debaixo de uma palavra. E aí, olhando para isso tudo, e naquela época, o pastor Gilberto, ele veio. Como será que ele vai fazer com a igreja? Como será que ele vai administrar? Será que será que ele mudou? Será que ele é o mesmo Gilberto de antes? E aí tinha aquelas palavras, aquela expectativa. Eu não sei se as pessoas... a expectativa ela foi... suprida, ou se as pessoas se frustraram, mas eu queria que você, Gilberto, dissesse para nós, compartilhasse a sua visão sobre aquilo, como você sentiu, como você viu, como você recebeu. Ser nomeado para a minha igreja de origem foi uma surpresa muito grande, porque isso dificilmente acontece na vida da igreja metodista. O bispo dificilmente coloca um pastor que saiu de uma igreja enquanto membro, devolve para essa igreja como pastor. Então foi um desafio muito grande voltar para minha casa, né? Então foi um misto de sentimentos. Um sentimento de muita alegria, mas também um sentimento de medo. Um sentimento de muita alegria porque eu estava voltando para minha casa, para a igreja onde eu conheci Jesus. Para a igreja que me ensinou a andar com Jesus. Voltei para estar com pessoas que eu amo muito. Né? Eu amo muito. Então, foi um misto de sentimento de que, como será que eu vou conseguir dar conta de pastorear os meus amigos? Será que eu vou conseguir dar conta de pastorear as pessoas mais velhas? Como as pessoas mais velhas vão me receber? Então foi um misto de sentimento. É claro que eu voltei mudado. Eu não sou o mesmo, né? Porque ninguém permanece o mesmo. As experiências de vida nos mudam, nos moldam. Né? Então nós vamos crescendo e vamos sendo transformados dia a dia, como diz Paulo, de glória em glória. Então nós não permanecemos o mesmo. A gente sempre muda. É claro que alguns aspectos da minha vida, por exemplo, a minha personalidade, ela permanece a mesma, né? Do jeito que eu era, eu sou, enquanto personalidade. Mas eu tenho posturas diferentes das que eu tinha antes, por causa do crescimento, por causa do desenvolvimento, por causa do amadurecimento. Então foi um misto de sentimento, de alegria e de medo. Alegria por estar na minha casa, e por voltar para a minha cidade e reencontrar a minha família. E aí não só a família enquanto igreja, mas também a minha família de sangue. Estar junto com os meus irmãos, meus sobrinhos, meu sogro, minha sogra, cunhado. Então isso foi um presente de Deus. Né? E um presente de Deus no tempo certo. Né? Porque Deus me mandou para cá no tempo certo, sabendo das necessidades que, enquanto família, nós tínhamos. E aí Deus nos enviou para cá para isso, né? Assim, as expectativas de algumas pessoas foram frustradas, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. De algumas pessoas foram supridas. Porque você alcançar expectativas é muito difícil. Porque quando nós colocamos uma expectativa em alguém, esse alguém vai ter que nos surpreender muito para atingir a expectativa que nós colocamos nele. E nós nos frustramos por causa disso. Porque nós colocamos expectativas. Nós estabelecemos alvos para a pessoa alcançar. E nem sempre essa pessoa estabeleceu os mesmos alvos que a gente.
Por isso que nós nos frustramos quando criamos expectativas, né? Então, eu tenho certeza que eu supri algumas expectativas, superei outras, mas outras saíram frustradas porque eu não consegui atingir as expectativas que eles tinham, né? Então, mas assim, eu tenho plena convicção de que eu sempre faço o meu melhor. E aí eu acho que é esse o ponto. Nós fazermos o nosso melhor. Nós nos colocar a nossa vida à disposição de Deus para Ele nos usar de forma plena. E dar o máximo que a gente pode. Nunca nós iremos alcançar a expectativa das pessoas, de todas elas, né? Sempre algumas ficarão frustradas conosco, né? Quando eu recordo da minha chegada, né? Você e o Rodrigo estavam aqui ainda, instrumento de bênção, né? E lembro quando o Rodrigo e vocês vieram falar comigo, né? Do chamado de Deus, né? Da vocação, aquilo que Deus falava ao coração de vocês. E eu penso, Eliane, que a função pastoral, ela é sempre abençoar. Sempre, sempre. Principalmente quando a pessoa diz, olha, Deus me chamou, Deus falou comigo. Então, nossa função é abençoar, né? E eu estava certo em abençoar, porque vocês estão alçando voos, né? E voos tremendos, né? Louvado seja Deus o quanto vocês têm crescido neste voo que vocês têm alçado, né? Olha que bênção, é bom demais. É alegria muito grande ver isso acontecer, né? Para quem entrou aí e não sabe, eu vi a Eliane pequenininha, né? Não é que eu sou idoso, mas eu vi ela pequenininha, né? Eu vi ela quando eu era da central, ainda jovem, ela era pequenininha, né? E eu vi ela crescer, né? Então a gente vê as pessoas alçando voos, crescendo no conhecimento de Cristo, servindo a Cristo. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é uma alegria grandiosa no nosso coração. Então, falando das expectativas, né? Então, acho que para muitos eu tenho alcançado as expectativas. Para muitos, não, né? Mas no ministério é assim. No ministério é assim. Nós conseguimos alcançar e atender as expectativas de alguns e não conseguimos de outros. Mas nós nunca podemos enfrentar o ministério para atender expectativas de pessoas. Nós precisamos enfrentar o ministério para entender e atender a expectativa de Deus. Porque foi Ele que chamou. Foi Ele que chamou. Ah, mas a igreja reconhece o chamado. Mas quem chamou foi Deus. E Deus que chamou é o Deus que tem que ir à frente. Então é a Ele que nós precisamos prestar conta de fazer o nosso melhor. E certamente, ao fazer o nosso melhor, nós iremos abençoar muita gente. E outros não irão querer, né? Não aceitarão o nosso jeito de ser, a nossa forma de pastorear. Mas a vida é assim, sempre foi assim e sempre será assim, né? Ninguém consegue atender a expectativa de todos, né? Nem Jesus, nem o próprio Cristo, né? Conseguiu atender a expectativa de todos, né? Porque às vezes as pessoas não querem que as suas expectativas sejam atendidas, né? Mas por onde a gente passa, a gente dá o nosso melhor. Eu disse para você que eu deixei amigos em Belo Horizonte. 3 deles estão aqui na live que eu vi assim passando. Que foram minhas ovelhas e hoje são amigos. Orias, Bernardo, Sueli Rosa e Herbert Luiz, engenheiro Herbert Luiz. Dá até orgulho de falar isso, engenheiro Herbert Luiz, né? Dá orgulho de falar isso, né? Porque eu vi crescer, né, no conhecimento de Cristo, né, e vendo onde ele está chegando hoje, né, que bênção, né? Então, você vê assim como que isso é tremendo. Você vai desenvolvendo um ministério, deixando frutos, construindo relacionamentos para a vida, né? Ainda que alguns você não atinja, outros você passa a fazer parte da vida deles, né? Isso não tem preço. Você estava falando sobre que a igreja nunca havia se acontecido isso, né?
um membro sair da igreja e ele voltar como um pastor. E ouvindo você falar sobre isso, eu entendi que começou um novo ciclo para a Igreja Metodista. Ela deixou aquele tempo, né, de que pastor membro que sai daqui e é pastor, ele não pode voltar mais como pastor. Isso ficou para trás. A Igreja Metodista ela começou a seguir um novo caminho, um novo tempo, um novo ciclo. E quando você foi para a Igreja Metodista como pastor, eu já tinha passado esse tanto tempo, porque você era jovem. Se tinha passado tanto tempo que eu não estava nem lembrando muito como que era o Gilberto. E aí eu vi você ministrando, eu vi Sussu tocando, eu vi a família envolvida e eu vi como Deus estava trabalhando na vida de vocês. E eu fiquei muito feliz, porque você, como você mesmo disse, você voltou diferente, mas você é o Gilberto, né? Você e aí eu vi você ministrando, eu vi Sussu tocando, eu vi a família envolvida e eu vi como precisava ser mudado, continua em você. E eu vi a bondade do Senhor na sua vida, na vida de Sussu, né? Porque mesmo você estando em Belo Horizonte, tinha as redes sociais, então eu via nas redes sociais você, a Sueli, então eu ficava muito feliz com aquilo que Deus estava fazendo na vida de vocês. Quando nós saímos daqui de Cachoeira, eu tinha cabelo. Né? Que é uma época que eu tinha cabelo, hoje eu nem cabelo tenho mais, né? Mas naquela época eu tinha cabelo, então o tempo passou, né? A gente cresceu, ficou diferente, né? Então, voltar para a igreja e voltar com a família, né, constituída, com os filhos, né? Ver os filhos envolvidos na igreja, gente, isso é tremendo. Isso é tremendo, né? Porque a gente vê isso, vê essa marca, né, de Deus na vida da gente, né? Isso não tem preço, não tem preço. E a nossa live está chegando ao fim. Ah, mas foi bom demais bater esse papo aqui com você. Ver pessoas entrando, né, lá de Belo Horizonte, a Evelyn Elivir, né, que nome chique, né, uma querida que eu fiz o casamento, né, há um tempo atrás, fui padrinho de casamento dela, ela é filha do Orias e da Sueli que estão aqui, pessoas preciosíssimas. Com a graça de Deus, ano que vem eu vou a Belo Horizonte, eu vou para a casa deles, que eu estou com saudade da comida deles, né? Mas é bom, Eliane, estar aqui batendo esse papo com você, né? Com você, abrindo um pouco da experiência, né? Daquilo que a gente viveu, compartilhando dos frutos, da alegria, né? Do ministério. É claro que tem muitas coisas difíceis no ministério, tem muitos desafios, né? Mas é assim, é a vida. A vida é assim, né? Onde nós estivermos, terão os desafios. O importante é nós estarmos fazendo a vontade de Deus. E aí, onde quer que a gente esteja, nós seremos felizes, né? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu agradeço, tá? Por esse privilégio de estar juntos. Obrigado, né? Por a gente poder estar juntos nesse tempo, né? E a gente fechar, eu preciso mandar um beijo. Um beijo para Orias, para a Sueli, para a Evelyn, pro Samuel, pro Herbert, lá de Belo Horizonte, essa galera de Belo Horizonte, né? Tem que mandar um beijo para eles. Eu queria que você dissesse para as pessoas que estão nos acompanhando qual foi essa experiência de participar dessa live sobre provisão. Eu queria que você dissesse se você achava que seria uma outra coisa, que não seria. Sobre o convite, o que você acha do convite? Eu queria que você compartilhasse. Foi ótimo. Assim, quando a gente fala provisão, vem à mente, né? A provisão, a primeiro momento vem à mente provisão financeira, mas provisão não é isso, né? Não é provisão financeira. Provisão é tudo aquilo que Deus prover para nós, né?
Então, a vida Deus provê, né? Então, quando a gente conversa sobre esse tema, provisão, ele é um tema muito rico e muito amplo, e é muito bom falar desse tema, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder estar com você, tanto que quando veio o convite, falei, não, estaremos juntos sim, né? Com muita alegria, né? Para a gente compartilhar um pouco disso, né? Dessa provisão que Deus faz para a vida da gente, né? O Deus gracioso que Ele é, que provê aquilo que nós necessitamos. É o Deus que nos chama, é o Deus que ministra a nós, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que está conosco em todo o tempo, né? Seja onde quer que nós estejamos, fazendo o que quer que nós estejamos a fazer, desde que nós estejamos debaixo da graça de Deus, da direção de Deus, Ele vai prover tudo aquilo que nós necessitamos. E isso é tremendo, né? Ver que esse Deus, ele provê para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Nossa, isso é maravilhoso, né? Olhar para a boa mão desse Deus sobre as nossas vidas. Eu te agradeço muito, né, de a gente poder compartilhar, né, deste momento juntos aqui de bate-papo, né? Eu agradeço muito pelo convite. Foi bom demais estar aqui com você. A provisão, ela envolve o dinheiro, mas ela não é só dinheiro, né? Eu costumo dizer que a provisão é tudo aquilo que você pode administrar. Seja um tempo, seja um pensamento, seja uma palavra, seja uma ação, um relacionamento. Você tem aquilo disponível e pode ser administrado por você. Isso é provisão. Eu estava lembrando aqui da provisão quando você colocou, né? Que não é só dinheiro, é uma palavra da moça que deu um testemunho. Que você ministrou sobre a vida dela e ela entendeu, não, eu também tenho esse chamado. E eu vou seguir esse meu chamado. Então a provisão também é uma palavra, né? E é tão grande, é tão vasto a provisão, que eu não posso dizer, não, a provisão aqui é só dinheiro. Igual umas pessoas falam, não, é que Deus não mandou provisão para mim. Eu falo assim, poxa, mas eu vejo essa pessoa coisas de Deus e ela está me dizendo que não recebe provisão, né? Então, eu é que agradeço por você ter aceitado esse convite, semear esse tempo de testemunho na vida das pessoas, né? Abrir a sua intimidade, abrir as suas experiências com Deus para compartilhar com as pessoas a respeito da provisão que você recebe, tem recebido, recebeu de Deus, para viver aquele tempo, para aproveitar aquele tempo, né? Eu agradeço a você, a Sueli, a sua família, porque você, quando eu estava na Metodista, até o meu casamento, eu me casei na Igreja Metodista, né? E foi um tempo bom para mim. E todas as experiências que eu vivi lá foram experiências boas com Deus. E esse tempo que nós conseguimos viver um tempo juntos, né? Depois que você foi pastor, né? Eu acho que acredito que foi alguns anos, um ano mais ou menos, e alguns meses, mas foi uma experiência boa, na qual recebemos de Deus através da sua vida. E eu quero agradecer isso a você por ter estado com a gente hoje, por ter semeado na nossa vida. Agradecer a Sueli, que é uma esposa maravilhosa, muito linda, por sinal. Seus filhos também são lindos, né? E desejar a você essa bênção que Deus tem para a sua vida, essa sorte de bênçãos, e que você continue semeando mais. Porque a gente só para de semear quando a gente morre. E a gente só para de colher quando a gente morre, quando Jesus nos chamar. Enquanto Jesus nos chama, a gente continua semeando e continua colhendo. Né? Amém, amém, verdade. Verdade. Tem mais algumas pessoas assistindo aqui que eu preciso falar o nome deles. Pessoas muito especiais. Ó, tem um pastor, reverendo Diviraldo, está nos assistindo. Tem o Luciano e Danusa, que são amigos daqui da Central, mas que hoje moram em Nova York. Né? Moram lá em Nova York já desde a década de 90, constituíram família, estão nos assistindo.
né, lá de Nova York, um abraço para eles. Nós temos o Matheus Correia, que é lá de Belo Horizonte. Nós temos, já falei do Urias, da Sueli, né, da Evelyn. A Cristiane Azevedo, que é aqui da nossa Igreja Central. Nós temos o José Roberto, um grande amigo, foi jovem comigo aqui na Central. José Roberto está nos assistindo, né? Que bênção poder. José Roberto, um grande abraço para você, saudade. Nós temos o Jailton aqui da Igreja Central. Nós temos a Cris, a Cristiane do PC, aqui conosco, aqui da Central. Né? Quanta gente boa, meu pai. Nós temos o Emerson lá de Belo Horizonte. É muita gente boa aqui com a gente nessa noite tão especial aqui. Que bênção, né? Poder estar juntos, né? E temos o pastor Emanuel Bezerra, pastor lá em Teresina, grande amigo, parceiro de caminhada. Nos formamos juntos na Faculdade de Teologia. Como é bom, né, a gente poder partilhar das experiências, daquilo que Deus tem feito na vida da gente e através da vida da gente. Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus, né? Isso é bênção demais, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Bom estar juntos. Eu que agradeço você e a todas as pessoas que nos acompanharam nessa live, uma live sobre provisão, com o pastor Gilberto Torres, da Igreja Metodista Central de Cachoeiro e Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. E até a nossa próxima live sobre provisão.